A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha, a sua vida. Hoje vamos começar mais uma aula imperdível. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Achei muito interessante essa lição e eu tenho certeza que você vai ser edificado pelo poder da palavra de Deus. E no desdobramento dessa aula, nós, com a ajuda do Espírito Santo, vamos explanar os pormenores da palavra de Deus. Vamos começar aqui com o texto áureo. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Aqui no texto áureo, a gente já começa a aprender quais eram as bases para uma igreja sólida: oração, comunhão e partir do pão. É bem interessante a gente entender dessa forma. Você, professor, ensine aos seus alunos que essa é as três necessidades básicas para o crente que quer perseverar na fé, na oração, no jejum, perseverar como cristão verdadeiro. Deve ter doutrina, deve ter oração e deve ter comunhão. As três necessidades básicas para aqueles que querem ser firmados cada dia mais na rocha que é Jesus Cristo. A verdade prática vai dizer: a Igreja de Jerusalém, como a Igreja Mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, perceba que aqui enfatizou o fato de que a igreja verdadeiramente é aquela bíblica. Isso significa que tem muitas igrejas falsas, pregando mentiras, pregando coisas que não se enquadram na Bíblia Sagrada. Aí incluímos a doutrina da hipergraça, incluímos também a teologia da prosperidade, que obviamente Deus ele tem prosperidade para a nossa vida, mas pregar só prosperidade foge do cerne da Bíblia Sagrada. Então a gente vai entender através dessa lição que a Bíblia Sagrada nos ensina que uma igreja verdadeira, uma igreja genuína, uma igreja autêntica é aquela igreja que persevera na doutrina, na oração e na comunhão. Vamos aqui para o início da lição. Iniciamos a lição com a leitura bíblica em classe e eu te aconselho você a fazer uma leitura calma, pensativa, respeitando aqui os pormenores também, para que você venha ter uma visão exata do que a lição está querendo nos ensinar. A introdução vai nos resumir o que a lição está querendo nos ensinar. Esse trimestre, como o tema central, a Igreja de Jerusalém, o escritor da lição, pastor José Gonçalves, de uma forma muito assertiva, durante toda a lição, ele usa como base o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso, é muito importante a gente ler o livro de Atos. Você que quer ter uma noção profunda do que a lição está querendo nos ensinar, eu super indico que você comece estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso aqui eu preparei um panorama rápido a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. É importante a gente entender a estrutura desse livro. O propósito do livro de Atos é fornecer um relato preciso do nascimento e do crescimento da igreja. Então a gente vai ver a inauguração da igreja, né? A gente vai ver ali o crescimento da igreja, Deus ele acrescentando, Deus ele usando os apóstolos, Deus ele estruturando a igreja. Tem como escritor Lucas, o médico. A gente vai ver também que Lucas ele é mencionado em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Filemon capítulo 1, versículo 24, 2 Timóteo
4:11 como um fiel amigo do apóstolo Paulo. O livro de Atos ele é a continuação dos evangelhos. Se você fazer uma leitura sistemática, você vai ver que realmente é a continuação do Evangelho. É um elo entre a vida de Cristo e a igreja, entre os evangelhos e as epístolas. O texto áureo do livro de Atos está escrito em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui está um panorama rápido do livro de Atos dos Apóstolos e a sua estrutura, falando de um modo grosso, para que você venha entender um pouco mais a respeito dessa revista maravilhosa. Passe basicamente a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos em sala de aula, para que as pessoas venham entender um pouco mais sobre a lição. Lembrando que o meu objetivo nessa aula é fazer com que você saia daqui entendendo essa revista maravilhosa, que eu tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, para que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo e indica para mais pessoas. Assim, mais pessoas serão edificadas pelo poder da palavra de Deus. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico vai dizer: uma igreja com um sólido alicerce. O primeiro subtópico: uma igreja com fundamento doutrinário. Quando a gente começa a ler aqui o primeiro subtópico, vai dizer: a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Quando falamos a respeito de doutrina, falamos também a respeito de ensinamentos bíblicos. Como já foi dito, o livro de Atos ele é a continuação dos evangelhos. Até aqui os irmãos estão entendendo. O livro de Atos ele é a continuação. Quando a gente lê Atos capítulo 1, versículo de número 1, vai dizer: fiz um primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus ele começou, não somente a fazer, mas a ensinar. Lucas, ele começa o capítulo de número 1, o versículo de número 1, com essas palavras. Jesus ele ensina e deixa bem claro, que a incumbência aos seus discípulos e a mim e a você era pregar o evangelho, era ensinar a doutrina, era ensinar a palavra de Deus. Quando a gente lê Marcos capítulo de número 16, Jesus ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado. E ali Jesus ele dá umas responsabilidades aos seus discípulos e a mim e a você. Porém, quando a gente lê o versículo de número 19 e o versículo de número 20, vai dizer o seguinte: depois de Jesus ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo de número 20, e os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e Deus, confirmando as palavras com os sinais que o seguiam. Ou seja, os discípulos corresponderam à ordem do Senhor com relação à doutrina. Por que a igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido? Porque eles correspondiam à maior ordenância da igreja, que é doutrinar as outras pessoas, produzir a transformação através da palavra de Deus. Então Deus ele nos chama para isso. A igreja foi inaugurada e estabelecida. E quando a gente lê o que foi escrito ali no texto áureo, Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Perceba, versículo de número 42, ou melhor, 43, e toda a alma havia temor, e Deus pela vida dos apóstolos fazia sinais e maravilhas.
Olha que interessante, olha que lindo. Então esse versículo ele deixa bem claro que muitos milagres aconteciam porque o povo perseverava na doutrina. Preste bem atenção numa coisa que eu vou dizer. Sem doutrina, a igreja deixa de ser noiva e passa a ser somente um ajuntamento de pessoas. Sem a palavra de Deus, a igreja deixa de ser noiva e passa a ser somente um instituto, uma instituição, uma massa. Por isso que devemos perseverar na doutrina. Eu acho muito interessante a expressão de John Piper. Ele chega a dizer: tira de mim as minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia. Eu posso chegar no céu sem as pernas, mas não sem a palavra de Deus. Todos nós devemos, assim como a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, perseverar na doutrina, na comunhão e na oração. Igreja sem doutrina é uma igreja mentirosa, uma igreja disfarçada. De contraponto, de contrapartida, a igreja que tem a doutrina e que persevera na palavra de Deus é uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica. Perceba aqui que esse subtópico vai deixar bem claro que só seremos uma igreja autêntica se através da nossa vida almas ser transformadas e ser libertas e chegar à posição de pessoas conforme a vontade de Deus, porque a Bíblia ela produz a metanoia, que é mudança de mente. Olha o que a lição vai dizer. Uma igreja só pode ser considerada genuína cristã quando ela consegue ensinar, doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então a igreja ela só pode ser chamada de realmente igreja, constituída por Deus, uma igreja que realmente tem o céu como cerne do seu caráter. Essa igreja, ela deve ter como característica e aspecto uma igreja que através da sua vida, almas são transformadas. 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 2, versículo de número 9, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós devemos tomar essa responsabilidade como algo que faça parte do nosso dia a dia, como uma característica principal do nosso ser, que é fazer discípulos. O segundo subtópico vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se você está gostando desse vídeo, dessa lição, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e coloque um comentário para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, segundo subtópico, como já foi dito, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles usam também como cerne desse segundo subtópico Atos capítulo 2, versículo de número 42. E aqui na lição perceba que vai dizer: era uma igreja bem doutrinada. A igreja em Jerusalém perseverava na doutrina. A Bíblia, ela deixa bem claro desta forma, um dos aspectos de um crente cheio do Espírito Santo, uma das características de um homem cheio do poder de Deus é perseverar na doutrina. Mas é interessante a gente entender o que é doutrina. Tem muitas pessoas que falam a respeito de doutrina, falam que vive a doutrina, mas não sabe o que é doutrina. No grego a palavra doutrina é didaké, que significa literalmente doutrina ou instrução. Já no hebraico temos a palavra Torá. Embora geralmente é traduzido como lei, também pode significar ensino ou instrução.
Também temos a etimologia da palavra doutrina, que é do latim doctrina, que significa ensino, instrução, aprendizado. Eu decidi trazer esse conteúdo porque eu acho interessante e eu acho também que vai enriquecer e dar mais massa ao seu ensino. Por isso, ensine isso na sua sala de aula para que os seus alunos venham sair dali entendendo o que é doutrina no hebraico, no grego, e também a raiz etimológica. Etimologia significa estudo da origem das palavras. Então eu acho interessante você ensinar aos seus alunos. Jesus escolheu 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos, e Jesus ele deixa a responsabilidade a eles de serem líderes desse novo projeto, o projeto da graça. Todos nós sabemos que há 7 dispensações. Dispensações são um período de tempo em que Deus ele trata com o ser humano. E agora Jesus ele veio trazendo o tempo da graça, o favor imerecido. Não merecemos, mesmo assim, através do sangue de Jesus, temos direito à salvação e à vida eterna. Então Jesus ele dá essa responsabilidade para eles de propagar, de ensinar, de disseminar essa nova dispensação. E pelo jeito, ou melhor, de uma forma bem assertiva, os discípulos eles corresponderam essa ordenância de Jesus, de modo que em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 20, a Bíblia diz: tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com os sinais que os seguiam. A maior missão, a maior responsabilidade da igreja, você sabe qual que é? A maior responsabilidade da igreja é anunciar o evangelho, é fazer discípulos, é falar do amor de Jesus, é anunciar a transformação que um dia nos transformou. O apóstolo Paulo ele chega a dizer: eu sou responsável por anunciar os mistérios que estavam escondidos em Deus antes da fundação do mundo. Então, deixa eu te dizer uma coisa, e também ensina aos seus alunos dessa forma: nós somos responsáveis de anunciar o amor que nos alcançou. Nós somos responsáveis por anunciar a graça que nos alcançou. Eu e você, nós fomos chamados para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E qual que é o aspecto de uma igreja que fracassa como corpo de Cristo? É a igreja que não tem mais essa poder, essa virtude, até porque muitas igrejas, a verdade é o seguinte, que não tem mais a presença de Deus. Por quê? Porque já deixaram a doutrina de lado. Quando ela não consegue ser discipulada, aqui a lição vai deixar bem claro. Portanto, com os discípulos cristãos, o discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante e aprender do seu mestre. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada e nem tampouco discipular. Você quer ver uma igreja morta, uma igreja vazia? Vazia, não estou falando no aspecto palpável ou na ótica humana. Estou falando vazia no ponto de vista do céu. É aquela igreja que não consegue mais, através da palavra de Deus, através da capacidade vinda do céu, de produzir a metanoia, que significa mudança de mente. Não, tem muitas igrejas que estão atraindo pessoas não pela genuína palavra de Deus, mas sim por coisas que não levam ao céu, coisas palpáveis, brincadeira, conversa, risada. Não, Jesus ele tem a verdadeira felicidade para nós, que é a doutrina, a palavra de Deus, as experiências com o Senhor. O terceiro subtópico vai dizer uma igreja relacional e piedosa. Perceba que a lição vai dizer:
se dedicar à construção de bons relacionamentos. A igreja de Jerusalém, que é considerada uma igreja que deve ser como um modelo para nós. O que é modelo? Modelo é aquilo que deve ser copiado. Devemos copiar essa igreja por quê? Quando lemos Atos capítulo 2, versículo 42, diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perceba que essa igreja, ela se dedicava a ter bons relacionamentos um com o outro. A palavra grega de comunhão aqui é koinonia, que significa literalmente se dedicar à construção de bons relacionamentos, ou seja, as pessoas se preocupavam em se dar bem uns com os outros. E isso é que muitas vezes não acontece dentro das igrejas. As pessoas, elas não estão preocupadas em construir bons relacionamentos. Eles se preocupavam em manter um vínculo agradável uns com os outros. Ele se preocupava. O aspecto de uma igreja que ama é aquele que se dedica em ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Quando a gente lê Gálatas, capítulo de número 5, vai falar a respeito do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, como que eu sei se eu estou me dedicando ao ministério, à doutrina? Quando eu amo, e uma vez eu amando o meu próximo, eu me dedico em construir um bom relacionamento com as outras pessoas. Simples assim. Quando eu amo, eu vejo a pessoa não como uma pessoa comum, mas como um irmão, uma pessoa que deve ser cuidada. Jesus, ele se dedicou 100% do seu ministério em prol das outras pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo, ele, como o apóstolo dos gentios, como é considerado, escrevendo mais de 50% do Novo Testamento, ele disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, de nada valeria. Então o que a gente deve entender? Que o crente que realmente é cheio do Espírito Santo, ele tem o amor, e uma vez tendo o amor, ele se dedica a estar bem com o próximo. A Bíblia chega a dizer: se você tiver alguma coisa contra alguém, ou alguém contra você, deixe a sua oferta no altar, vá e se reconcilie com seu irmão. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja que realmente era cheia do Espírito Santo, um modelo a ser seguido, porque tinha um amor e por isso, consequentemente, se dedicava em ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Olha o que a lição também vai dizer: sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. E o ativismo é algo muito sério. O que é um ativismo? É um instituto que serve somente para mudanças sociais, mudanças políticas. Então, deixa de ser o corpo de Cristo, deixa de ser um organismo para ser somente uma instituição. E Deus, ele não nos chamou para ser somente uma instituição que muda causas políticas, sociais, não. Nós fomos chamados para produzir na vida das pessoas a mudança interior. Como já foi dito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas
para a maravilhosa luz. A lição vai deixar bem claro o seguinte: a igreja de Jerusalém orava, assim Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Então aqui essa igreja de Jerusalém, a igreja sede, a igreja mãe, ela era uma igreja como modelo a ser seguido. Por quê? Porque tinha como o objetivo principal viver uma vida de oração. John Wesley chega a dizer: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar, pregar muito bem, mas se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Crente que não ora não tem relacionamento e, consequentemente, não tem também a presença de Deus. Então nós devemos colocar como objetivo principal da nossa vida primeiro, doutrina, segundo, oração, terceiro, comunhão. As três características principais que levou a igreja mãe de Jerusalém, a igreja primitiva, a ser para nós hoje uma igreja modelo a ser seguido. Bom, agora a gente já está partindo para o segundo tópico e vai dizer uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O primeiro subtópico, o batismo. A gente vai entender através desse subtópico o que é o batismo nas águas. Esse subtópico vai falar sobre exatamente o batismo, símbolo de arrependimento de pecado. A Bíblia chega a dizer que o apóstolo, ou melhor, João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento. Ou seja, o batismo, ele simboliza que você se arrependeu dos seus pecados e agora quer ser transformado como uma nova criatura. Ou seja, a imersão nas águas significa que agora você morre o velho homem e quando você sobe agora um novo homem para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você desce, você está sepultando o velho homem, e quando você sobe, agora um novo homem em Cristo Jesus passa a viver através da sua vida. Atos capítulo de número 1, a gente vê ali a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo de número 1, em alguns versículos a gente vê uma promessa: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ali está falando a respeito da descida do Espírito Santo. No versículo de número 5, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo e com fogo. Versículo de número 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando a gente lê Atos capítulo de número 2, vemos a descida do Espírito Santo. A gente vê ali a concretização dos versículos de número 4, 5 e 8 do capítulo de número 1 se concretizando no capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estava sentada, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, como diz a Bíblia Sagrada. Pedro prega com espiritualidade e poder, e muitos começaram a perguntar que atitude tomar para receber aquela presença que havia descido, para receber o Espírito Santo. Pedro então diz, no capítulo 2 de Atos, capítulo 2, versículo de número 38, Pedro diz: arrependei-vos e sede batizado no nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Nesse versículo deixa bem categórico que um dos aspectos de um crente que quer ser batizado, primeiro deve ser arrepender dos seus pecados. Um dos requisitos para descer as águas devem primeiro reconhecer o seu pecado, reconhecer, se arrepender e assim descer as águas.
só fazemos parte da maravilhosa graça quando temos o nosso coração arrependido. E é isso que nós devemos ter em mente. E é isso que nós devemos ensinar como a doutrina que está sendo muito bem dito pelo professor aqui, através da lição da escola bíblica maravilhosa, que é necessário arrependimento para fazer parte dessa maravilhosa graça. 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, João diz isso, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de todo mal. Perceba, se confessarmos os nossos pecados, arrependimento, metanoia, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de todo mal. Então devemos ter em mente desta forma. Quando lemos Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então só conseguimos entrar como participantes e agora sendo filhos de Deus, tendo o poder de serem feitos filhos de Deus somente através do arrependimento. Outro requisito é a fé. Marcos capítulo de número 16 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então deve crer que Jesus ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Vamos aqui para o próximo subtópico, que vai dizer a ceia do Senhor, e aqui vai falar um pouco a respeito desse acontecimento sublime, um privilégio para nós que somos batizados, participar do corpo e do sangue do Senhor. Um dos elementos centrais da vida da igreja de Jerusalém era participar da ceia do Senhor, também conhecido como o partir do pão. Então, eu acho muito interessante a expressão que vai dizer que a ceia do Senhor é um momento em que Satanás, o inimigo das nossas almas, tentou nos destruir o mês inteiro, mas no final do mês, quando você toma a ceia, ele caiu por terra e você venceu mais um mês na presença do Senhor. É realmente um privilégio participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então aqui vai falar a respeito disso. Quando lemos Lucas capítulo 22, versículo 19, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, diz: fazei isso em memória de mim. Então a ceia não é nada mais e nada menos do que um momento em que participamos do corpo e do sangue do Senhor para relembrar da crucificação, de tudo que Jesus ele passou por mim e por você. A Bíblia deixa bem claro que Jesus ele foi crucificado. Jesus ele passou pelo açoitamento romano. O apóstolo Paulo chega a dizer: uma açoitada, uma quarentena menos 39 açoitada. Foi colocada uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Ali, no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, Jesus ele soa sangue. Um fenômeno físico e psicológico e emocional chamado de hematidrose, uma vez que a pessoa ela está extremamente angustiada, o seu coração começa a bombear mais sangue do que pode, não tem por onde esse sangue circular, então esse sangue ele começa a sair pelos poros de onde sai o suor. Jesus ele é extremamente angustiado ali no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, ele começa a soar sangue. Jesus ele sofreu por mim e por você, e a Santa Ceia do Senhor é um momento em que tomamos a ceia e lembramos
E lembramos que se hoje somos transformados, que se hoje somos libertos, é porque Jesus Cristo, ele sofreu por mim, ele sofreu por você. Na igreja de Jerusalém, a ceia não era apenas um símbolo, mas a expressão prática de comunhão com Cristo entre os irmãos, lembrança da cruz e da nova aliança, unidade do corpo de Cristo. A igreja primitiva era desta forma, ceiava e estavam todos reunidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que era ser cheios do Espírito Santo. Então a Santa Ceia também é um símbolo sagrado, não somente para lembrarmos de tudo aquilo que Jesus ele fez por nós, mas também para estarmos cada um do lado do outro, um fortalecendo o outro. A Bíblia chega a dizer, melhor dois do que um, porque quando um cair, o outro está ali para levantar. Nós precisamos, como corpo de Cristo, estarmos sempre unidos com o mesmo propósito. Por isso, na ceia, lembramos dos 5 pilares da nossa fé: humanização, morte, ressurreição, ascensão e vinda. Jesus ele veio, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, e a verdade é que ele vai vir para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, como diz o apóstolo Paulo. E o mesmo Deus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Vamos para o terceiro tópico, uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons. Aqui, o primeiro subtópico vai dizer que a igreja de Jerusalém era uma igreja reverente e cheia de dom. Aqui no começo do subtópico vai dizer, é dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Por que era uma igreja cheia de dom? A resposta está aqui, porque havia temor nos seus corações. Aqui vemos um dos principais requisitos para receber o Espírito Santo. É extremamente importante a gente ter o temor de Deus. As pessoas que têm temor de Deus, ela não toma decisão sem antes consultar o céu, sem antes dobrar o joelho no chão. É interessante entendermos que tem muitas pessoas que não prosperam, tem muitas pessoas que não conseguem alcançar o objetivo dos seus sonhos, tem muitas pessoas que são fracassadas porque trabalham muito e oram pouco. Tem muitas pessoas que não conseguem alcançar os seus objetivos pessoais, tanto ministeriais quanto profissional e conjugal, porque essas pessoas, elas não têm como objetivo principal seguir os caminhos que Jesus ele tem para ela, mas fazer do seu próprio jeito. Mas aquele que teme a Deus não toma nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. As pessoas que temem a Deus não ficam falando mal dos outros. Quando a gente lê Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante, vai dizer que há 6 coisas que Deus odeia e 7 coisas que ele detesta, que são os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça planos perversos, os pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha que espalha mentira, aqueles que provoca discórdia entre os irmãos. Então você, professor, ensine aos seus alunos que aquele que teme a Deus, aquele que tem o objetivo de ser cheio do Espírito Santo, ele sabe que a discórdia entre os irmãos é algo que Deus ele odeia e por isso ele não faz dessa forma. Aquele que teme a Deus não fica falando mal das outras pessoas. Aquele que teme a Deus obedece o seu chefe, não fica falando mal dele pelas costas, porque a Bíblia deixa bem claro que toda a autoridade que foi colocada acima de nós,
é constituída por Deus, e se a gente não obedecer elas, a gente vai estar desobedecendo o próprio Deus. Aquele que teme a Deus não fica misturando com pessoas que não provêm do Senhor. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Chega a dizer também no Salmo de número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Chega a dizer a Bíblia que aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios será como a árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo, literalmente tudo quanto fizer, prosperará. Provérbios 1, versículo de número 7 vai dizer: o temor do Senhor é uma fonte de vida, porque nos livra do laço da morte. Aquele que não teme a Deus morre. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e não são somente ouvinte, mas praticante da palavra, esses vive para a glória de Deus. A lição vai dizer que o temor no hebraico também significa reverência, respeito pelo sagrado. A igreja primitiva reverenciava e respeitava a Deus. Devemos respeitar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, para que venhamos ter uma vida bem-sucedida diante da sua glória. O segundo subtópico vai dizer: uma igreja acolhedora. E isso aqui é algo muito lindo. O primeiro subtópico aqui no início vai dizer: dentre as muitas marcas de uma igreja reverente, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Por que uma das principais? Porque inclusão é sinônimo de amor. Aquele que inclui é aquele que ama. Aquele que não maltrata é aquele que ama. Aquele que chama para perto é aquele que ama. Não estou falando de inclusão no sentido da teologia da hipergraça, aonde diz: vem como tá e fica como tá e vamos ver como é que dá. Não é isso. A inclusão no sentido da doutrina genuína e autêntica é aquela que você aceita a pessoa como tá, traz para perto, e de uma forma gradual e progressiva você vai ensinando essa pessoa a respeito da palavra do Senhor, da comunhão com Deus, e essa pessoa ela vai tendo cada dia mais sede da palavra de Deus, e desta forma você se torna uma pessoa que através da sua vida almas serão edificadas pelo poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, já foi dito isso, e não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Então às vezes a pessoa ela ora 3 horas, 4 horas, às vezes a pessoa sabe muito sobre a Bíblia, mas não inclui. Isso é sacrifício de tolo, porque uma vez não amando, a gente pode fazer qualquer coisa que a graça do Senhor não vai ser sobre a nossa vida. A Bíblia chega a dizer que chegará um dia em que muitas pessoas chegarão diante de Deus e diz: mas eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus ele diz: apartai-vos de mim, vós, porque eu nunca vos conheci. É pessoas que pregam a palavra, que vai em casas, fazem visita, mas não tem um coração verdadeiro. Quando a gente lê a respeito da biografia de Jesus, Jesus ele diz àqueles religiosos que passavam nas esquinas orando, nas praças, jejuava bastante, orava bastante, entendia da lei. Jesus ele dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados, que por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. É pessoas que por fora a característica era bonita, mas por dentro não era verdadeiro, não era autêntico. A pessoa autêntica, cheia do Espírito Santo, que quer ter uma vida cheia da glória de Deus, ela inclui, ela traz para perto, ela ama, ela cuida, ela vê realmente a pessoa que está do seu lado como o seu próprio irmão. Nós, seres humanos, temos uma tendência para o mal. Isso aqui é bem interessante a gente entender.
automaticamente nós não queremos incluir pessoas, sendo bem sincero, pessoas chatas. A gente não quer incluir. O salmista Davi, no Salmos 51, verso 5, vai dizer: em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Salmos 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Ou seja, nós temos uma inclinação natural para as coisas ruins. Mas perceba, Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer: não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para conquistar a plena vontade de Deus. Não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão adiante de mim. Paulo, ele diz: eu não alcancei, mas eu estou procurando melhorar. Nós temos uma inclinação natural para o mal. Qual que é a nossa responsabilidade? Sempre procurar melhorar, sempre procurar fazer a vontade de Deus. A partir do momento em que nós começarmos a buscar as coisas do alto, teremos a capacidade do céu para amar, para perdoar, para cuidar e para trazer essas pessoas para perto de nossas vidas. O terceiro subtópico vai dizer uma igreja adoradora. Quando a gente começa a ler a respeito da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, a gente vai ver que ela era uma igreja adoradora, não somente em palavras, mas também em atitude, porque tem muitas pessoas que têm uma interpretação equivocada com relação à adoração, ao achar que adorar é somente com a boca. Mas Paulo, ele deixa bem claro: aquele que perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e as pessoas glorificavam a Deus acerca de mim. Tem muitas pessoas que não entendem o real significado de adoração e tem uma interpretação errônea, porque perceba, quando você abre a sua boca para adorar, somente você adora, mas quando suas atitudes condiz com a palavra de Deus, não somente você adora, mas você influencia as outras pessoas que estão à sua volta a adorar também. A adoração também é com atitudes. Eu acho muito a expressão de uma frase que diz: adora-se ao Senhor, até no ato de remover-se uma casca de banana da calçada, impedindo com que uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus escorregue e cai nessa casca de banana. Então a adoração ao Senhor vai muito mais além do que só abrir a boca e dar glória de Deus. A adoração ao Senhor tem a ver com atitude de vida, tem a ver com comportamento, tem a ver com ações. Quando eu amo, eu adoro. Quando eu cuido, eu adoro. Quando eu cumpro a Bíblia, eu adoro ao Senhor, não somente com palavras, mas com atitude, de uma forma autêntica. Aqui esse subtópico vai falar a respeito de adoração no sentido grego, e a adoração, para nós entendermos de uma vez por todas, é não somente com palavras, mas com atitude. A conclusão vai dizer: vemos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Eu achei muito linda essa lição, espero que você tenha gostado. E se você realmente gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, para que mais pessoas entendam o poder da palavra de Deus e como que foi essa igreja de Jerusalém. Uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente foi espelho para nós, que perseverava na doutrina, na oração e na comunhão e no partir do pão. 3 características que todo crente ele deve ter para ser cheio do Espírito Santo: doutrina, oração e comunhão. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, e até a próxima aula.